do Brasil aqui de volta e hoje com Cláudio Brito, direto de Ilhabela. Fala, Claudião. Fala, Marcelão. Tudo bem? Bom Valeu. demais ter você aqui, cara. Bom, a ideia desse projeto é a gente falar dos clubes do Brasil e o Cláudio ele tem um clube na Bahia e ele vai explicar aqui pra gente, tá? Cara, vamos começar assim. Qual o seu nome e onde você nasceu? Cláudio Duarte Brito, né? Eu nasci em Salvador, Bahia, apesar das pessoas não acharem que eu sou baiano. Mas eu sou baiano da terra mesmo. Legal, cara, muito bom. Por que canoa polinésia? Cara, assim, eu venho de vários esportes, né? Comecei no triatlon, depois natação e maratona aquática. E aí, por causa da natação, eu conheci a prancha do paddleboard, que era a prancha que o Maurício Abubaque lá na Bahia remava pra caramba, e ela se assemelha muito com a natação. Só que apesar do paddle ser um esporte muito bom, muito legal, que dá um baita de um condicionamento, eu sentia falta de competitividade, porque não tinha muitos atletas no Brasil, nem na Bahia, que competia. Toda vez que tinha uma prova de paddle, a gente sempre fazia junto com o SUP, e era sempre eu, Maurição, Genaltão. Não que seja ruim brincar com os caras na raia, mas sempre faltava assim, você com a raia com 10, 15 pessoas e tal. E toda vez que eu treinava na Bahia, eu sempre via as canoas passando pra lá e pra cá, e aquilo foi despertando meu interesse, né? E eu sempre gostei muito de esporte individual, conheci um amigo que tinha 2 canoas, e aí ele me levou para dar um passeio, um rolê. Que ano foi isso? Isso foi no início de 2016. Legal, legal. Eu cheguei um pouquinho tarde no VAA, É conheci um monstro, né? Chegou tarde, mas é um monstro. Cheguei um pouquinho tarde, mas assim, o ano de 2016 já começou com o pé embaixo, né? Porque eu mal comecei pegando a canoa, já tinha uma etapa que os caras queriam fazer lá, porque não tinha federação na Bahia ainda, em 2016. Então, a Associação Baiana de SUP, que era do Zé Augusto, toda vez que ele fazia uma etapa do SUP, que naquela época o SUP estava bem forte, bem movimentado, ele sempre botava a categoria do VAA. Legal. E aí a gente começou a ter uma prova de SUP lá na Praia do Forte, lá, né? E aí ele chamou, botou lá, e aí eu e mais umas 4 ou 5 canoas. Legal. E aí já fiz a primeira prova lá, de corda remando do jeito que eu aprendi lá, que o cara me deu umas ideias. E aí, desde então, e aí já saí tentando já sempre estar treinando para poder competir. Cara, muito legal. Como que a canoa entrou na sua vida, assim, quando você se viu totalmente envolto dela, sabe? Vivendo de canoa. Porque uma hora quando você conhece, mas uma hora quando você olha, você fala, caramba, todo dia, toda hora, né? Como é que é isso? Alunos te procurando? Na verdade, assim, eu venho da natação, né? Então a natação é um esporte que você treina todos os dias e você tem aquela rotina. Acorda às 5 da manhã, vai pra piscina e treina, volta. E é todo dia, todo dia, todo dia. Quando eu botei o paddle, eu treinava 3 vezes de paddle, 3 vezes de natação, né? Treinava de segunda a sábado. Aí quando eu comecei a canoa, que eu comecei a querer despertar o interesse pela canoa, eu comecei a fazer uma mescla nos meus treinos, apesar de que a canoa ainda não era meu esporte principal. Mas quando começou a vir, e o paddle sempre me deu uma boa base. Sim. Então eu treinava muito de paddle e um dia ou outro fazia treino de canoa, apesar de que a canoa que eu usava era uma canoa emprestada. E eu nunca tive pretensão nenhuma naquela época de dar aula, de nada. Aí eu fui participando das provas lá do Baiano. Foi quando no início de 2017, assim como sem querer, uma menina que remava de SUP, o Aman, ele que é do Canoa Bahia lá de Salvador, ele ia levar a galera para uma prova na França. Sim. Uma prova lá na França. E aí, como ele tinha muitos alunos, ele fez uma seletiva para formar as equipes. E convidou algumas pessoas que ele achava ser legal, algumas meninas do SUP ou de outras modalidades, para tentar compor uma equipe. Foi aí que convidou uma menina, Isabela, e a menina ela nunca tinha remado de canoa. E aí ela, num papo informal, conversando com um amigo nosso,
E eu não conhecia ela, né? Mas eu conheci o Pedrão, que também era muito amigo dela. Pedro chegou e falou assim, pô, já que você vai fazer essa seletiva, você não sabe andar de canoa, procure Cláudio Brito, procure lá Claudinho, ele é o melhor remador que tem aqui, por que você não procura ele para dar umas dicas? Aí ela falou, tá bom, vou procurar. Aí ela me ligou, me procurou, me pediu para fazer umas aulas, eu falei, pô, vou dar aula, nunca... Eu falei, eu vou fazer o seguinte, como a gente só tem uma semana, eu posso te dar umas dicas. Não, a gente tem 2 semanas para a seletiva. Aí eu falei, eu posso te dar algumas dicas, passar alguns treinozinhos assim pra você, de acordo com o que eu faço, e a gente vê se eu consigo te ajudar. Te dou umas dicas de navegação lá da Baía de Todos Santos. E aí eu fiz esse treino com ela. Ela foi para essa seletiva no final de semana e ela foi a 3ª melhor menina da seletiva. Uau, que massa. E, pô, então quando a menina que não remava de canoa chegou lá, treinou com Cláudia, aí o povo já ficou meio assim. Aí ela pegou e ficou em 3º. Aí, 2 dias depois dessa seletiva, meu telefone começou a tocar. Legal. E aí a galera que tava lá treinando, porque muita gente... Porque era assim, a galera só remava de OC6. E a seletiva foi feita de OC1. Entendi. E a galera que só remava de OC6 não sabia remar OC1. E aí nessa seletiva muitas pessoas tiveram dificuldades, viraram canoa, não sabia posicionamento de banco, ficaram com dor na perna esquerda e tal. Claro. Aí muitas pessoas me procuraram, pô, eu quero aprender também a andar de OC1 e tal. E aí começou a galera me procurar por conta disso. Top. Aí me pediram para dar aula, e aí eu comecei, aí eu tive que arranjar uma outra canoa, consegui, e comecei a marcar uns horários de aula com essa galera. Muito Até legal. então eu tinha outro trabalho e não vivia de canoa. Sim. Mas aí foi a transição, quando você foi vendo essa demanda. E aí foi aparecendo, cada hora aparecendo mais gente. Aí a galera foi curtindo, foi gostando do que eu tava ensinando. Legal. Foi gostando da minha metodologia. Aí um começou boca a boca, um chama o outro, pô, vamos fazer ela lá, você vai gostar. E aí foi assim, começou a vir aluno. E aí até um momento que eu parei para pensar, eu falei assim, pô, eu não tinha mais horário, porque eu tinha que sempre sair para ir pro trabalho. E aí a galera ficava me pedindo para fazer aula. Aí eu falei assim, pô, tá na hora de eu vou essa parar demanda, lá. né, te impulsionou E a sair. eu comecei a acreditar no trabalho da canoa e falei assim, pô, eu vou começar a ver como é que dá, apesar de que eram poucos alunos ainda, não gerava ainda uma renda grande, mas foi acreditando nisso, que no crescimento, que eu larguei o trabalho que eu tinha antes e comecei a só dar aula. E esse ano foi? Em 2017. Uau, cara, muito legal. 2016 e 2017 já a mudança. Já né? comecei a mudança. Cara, conta um pouquinho pra mim sobre a sua cidade. Por que eu faço essa pergunta? Porque o cara vai te procurar lá na Bahia, ele quer entender como que funciona a sua cidade, os hotéis, como que funciona a dinâmica. Porque o cara vai lá te procurar pra fazer uma aula. Então é legal falar um pouquinho da sua cidade, da sua região, onde você tá por ali. Pô, a gente tá numa região maravilhosa, né? Baía de Todos os Santos, né? É a 2ª maior baía que a gente tem aqui, né? América Latina, acho. Se não for a maior. É grande. Então, navegável, né? Então, água quente, água cristalina. É um lugar, assim, espetacular para poder praticar esporte. A gente tem todas as condições. A gente tem lá águas calmas, mar liso, mar mexido. A gente tem downwind. Legal. Então... E a rede de hotéis, ali os restaurantes, onde que você tá ali? Eu tô bem no Porto da Barra, né? Que é um bairro que é bastante turístico, né? Tem muitos hotéis ali em volta. E essa Bahia, né, é uma cidade muito turística, né? Então recebe bem o turista. Hoje em dia com Airbnb, hoje não depende tanto de hotel. E consegue sempre lugares ali no Porto da Barra. E ali a gente tem ali onde eu faço minhas aulas de OC1, ali no Porto, na Praia do Porto, eu levo minhas canoas para o Porto, faço minhas aulas com meus alunos. Sempre quando eu vejo uma galera de outro estado, a galera me liga, Cláudio, eu tô querendo dar uma remada aí. Eu tô na água de segunda a sexta e no sábado sempre fazendo treino com minha galera. E aí eu sempre recebo a galera de fora, bora, vem remar aqui, fazer uma experiência de OC1, de V1, tem um OC2, tem V3. Muito legal. E aí eu boto a galera na água e ali sai pra remar ali Farol da Barra. Top. Ali aquela parte ali do Corredor da Vitória, aquele visual ali é sensacional, né? Puxa vida, cara. Água muito boa. E quem é de fora e nunca foi lá em Salvador, Cláudio Brito. pode vir lá que a gente... Tem que procurar esse cabrão aqui. Cara, então você puxando esse lance que você tava falando aqui agora,
O que é hoje o Cláudio Brito Clube? Conta pra mim. Cláudio Brito hoje é um clube especializado muito mais em canoa C1 e V1, né? Porque eu vejo que não só na Bahia, lá em Salvador, como no Brasil inteiro, a maioria esmagadora, tipo, vamos botar aqui 90% dos clubes hoje é tudo OC6, né? É verdade. Então lá na Bahia tinha muito clube de OC6 e cada vez está crescendo mais, e cada vez aparecendo mais canoa, e os clubes aumentando cada vez mais. E eu decidi, eu tinha OC6. Eu lembro. Eu tinha OC6 e estava na iminência de comprar mais outra para fazer aquele lance de catamarã, pôr do sol e tal, passeio. Mas eu comecei a pensar que eu precisava de ser de uma coisa mais diferenciada, atender uma demanda das pessoas que também querem ter o esporte mais como uma coisa mais individual e também mais contínua, para melhorar mais condicionamento. A gente sabe que a OC6 é muito legal. É muito Você passear de catamarã com a galera é uma vibe massa também. Mas tem um momento também que a galera, tipo, quer treinar ali todo dia, 2 vezes na semana, quer entrar na canoa e fazer um treino legal. Mais focado, né? Mais focado, mais direcionado à técnica de remada, ao condicionamento físico individual. E isso na OC6 às vezes não acontece. Claro. Porque às vezes tem muita gente que está iniciando, a canoa vai meio devagar, o pessoal para a canoa no meio do percurso, para tomar um banho de mar e tal. Então, às vezes, quando a pessoa quer um trabalho, uma coisa mais voltada para a técnica, mais direcionada, às vezes de repente participar de uma competição, e aí a pessoa vem e me procura e aí tem essa demanda lá na Bahia. Hoje eu tenho 4 canoas que eu consigo atender no horário das 5 da manhã até as 10 da manhã, tô lá no pôr dando aula. E aí... É isso que eu queria fazer essa pergunta agora para você. Qual sua estrutura, foco do clube, canoas, aulas, passeio, como é que são os horários? Porque imagina, a galera tá aqui assistindo, vai te procurar. Então deixa a dica aqui como funciona. Pronto. Pra galera já te mandar o inbox falando assim, eu quero aula de tal hora. Como é que funciona isso? Bom, lá no clube funciona da seguinte forma. Hoje, minha estrutura hoje, eu tenho hoje 3 OC1, uma V1 de aula, eu tenho 2 V1, mas uma eu não boto, né? Porque é uma V1 de competição. Ela fica no rec, só tira pra competir e volta pro rec. E pro treino de vez em quando. Então eu tenho, para as aulas, eu tenho 3 OC1, tenho uma V1, tenho uma OC2 e tenho uma V3. Ainda tenho um surf ski em casa. Então, dou aula lá no Pôr da Barra de 5 da manhã, de hora em hora, 5 às 6, 6 às 7, 7 às 8, 8 às 9, 9 às 10. Legal. De segunda a sexta? De segunda a sexta, porque normalmente no sábado, ou a gente faz treino, normalmente eu programo, porque hoje eu tenho uma galera de iniciante, que está começando no esporte, e aí eu tenho os dias determinados das aulas para quem está começando, e eu tenho uma galera que já é mais veterana, que já faz treinamento, que aí eu tenho os dias certos de treino, que são terças e sextas, nos primeiros horários da manhã, e nos finais de semana, normalmente, a gente sempre programa um treino mais longo, de 10, de 15, de 20 quilômetros. Legal. E também está se aproximando a prova de Morro de São Paulo, e aí... Agito total. Ontem mesmo eu deixei um treino pra galera lá, a galera fez 35 quilômetros lá em Salvador, tá todo mundo moído lá, todo mundo... Eu chegando achando que a galera vai comemorar a nossa campanha aqui na Vibe, eu vou tomar uma porrada de cacetada lá que a galera Legal. tá sofrendo. Estrutura massa. Qual o maior desafio do Cláudio Brito no clube? Meu desafio hoje é conseguir uma estrutura boa de praia, conseguir mais canoas, porque minha demanda, graças a Deus, está aumentando bastante. Mas a gente vê que canoa hoje, principalmente individual, no Brasil, está com uma certa carência, né? Sim. De uma demanda mais rápida. Está Claro. sempre muito demorado e o mercado pós-pandemia aumentou muito. As canoas estão custando muito caro. E aí tá difícil para eu, me estruturar. Claro. Eu posso dizer a você hoje que se eu botasse 10 canoas na areia da praia de manhã cedo, eu tinha 10 alunos para poder sair no mesmo horário. Então, e aí, mas o que demanda? Demanda uma estrutura para poder depois guardar essas canoas. Então esse é o maior desafio. O maior desafio é me estruturar mais ainda para poder atender mais pessoas e... Maior dificuldade do Cláudio Brito? Exatamente essa que a gente estava falando, Essa essa grande dificuldade. Essa né? o desafio e a dificuldade estão no mesmo... Tá no mesmo ponto. Ó, Então calma para responder essa. Maior sonho? Cara, meu sonho, em termos de clube, é ver
sair na aula com a turma entupida de gente de canoa C1, de canoa V1, de canoa C2. Cada dia que eu saio com tipo 4, 5, 6 canoas na água, para mim é uma realização sensacional. E você vê quando uma pessoa chega para você e fala assim, porra, Brito, eu superei aquele meu limite, porra, você Legal. me ajudou, eu conquistei aquilo que eu queria, sabe? Superei meu desafio. Pô, aquilo pra mim é mais gratificante do que ganhar um campeonato, Claro. entendeu? A gente tá na ponta da transformação das pessoas, né? Isso é importante mesmo. O que mais te motiva na sua vida, Britão? O que mais me motiva é ajudar as pessoas, é passar meu conhecimento, minha informação, não escondo nada. A pessoa pode vir de outros clubes treinar comigo. Eu hoje lá no Cláudio Brito, por eu ser um dos pouquíssimos clubes de OC1 que tem hoje, eu tenho um aluno de outros clubes que remam de OC6 também. Claro. Então a galera vem, rema de OC6 de outros clubes e rema comigo de OC1. E eu não tenho porta fechada. Ah, porque você rema com fulano, você não vai remar comigo. Não, minhas portas estão abertas para todo mundo. Então, Legal. As pessoas vêm e não é porque ela rema com fulano, com Beltrano, que eu vou fazer um ensinamento diferente, não. Eu ensino tudo que eu sei, para mim, para meu filho, para minha noiva, para meus amigos, para meus alunos. Irado. Eu passo tudo que eu posso. Claudiones, prazer imenso falar com você, esse cara excepcional. A gente acha que se conheceu lá em 2016, talvez, 17, não, lá em 18. No Sul-Americano, lembra que a gente estava em Cabo Frio? Cabo Frio. Foi muito legal, um cara maravilhoso, a gente remou na vibe, na mesma guarnição, né? Sentamos bota na vibe. Cara, pra finalizar o grande finale, aquela mensagem pra você, remador, escutar o que esse cara tem pra te falar. Cara, o importante hoje é você se sentir bem, né? Se sentir feliz e fazer aquilo que gosta da melhor forma. Eu acho que quando a canoa entra muito naquele lance de muita competitividade gerando briga, a competitividade tem que ser sempre saudável, né? Claro. Então as pessoas têm que aprender um pouco a trazer realmente, de fato, o espírito aloha dentro da canoa, porque é o que a gente menos vê hoje, ainda mais quando se trata de aluno. A gente vê muitas bases de canoa hoje brigando entre si, e isso para o esporte é péssimo. Eu acho que a união tem que sempre existir. É isso aí. E quanto mais ela tiver, mais o esporte vai crescer. A gente tem que sempre torcer pelo sucesso de todas as bases. Claro. Eu hoje vejo as bases cada vez mais, saindo mais gente, e eu acho que tem que ser mais ainda, né? Então a gente torce pelo nosso sucesso, mas tem que torcer pelo sucesso do próximo também. Legal. Não tirar a inveja um pouco de lado e a vaidade. Deixar com que o esporte realmente, porque quanto mais gente vier, mais pessoas vai indicar, mais transformações vão mais acontecer. transformação. E falando como clube hoje, já que a gente está falando de clubes do Brasil, a gente precisa disso, é fomentar não só a nossa base, como as bases das pessoas que remam próximos, entendeu? Porque tem espaço para todo mundo. Tem mercado para todo mundo. Você vê hoje as canoas estão todas cheias. Então, e é isso. O nosso esporte está crescendo cada vez mais, velho. Está tomando cada vez mais espaço no cenário nacional. A gente tem atletas excepcionais no Brasil inteiro. Sim. Nível subindo altíssimo, né? Daqui a pouco a gente... Então, se a gente está almejando coisas maiores, a gente tem que ter união mais no nosso esporte, né? Claro. Mudar um pouco essa cabeça aí da galera. Cláudio Brito, puta que pariu. Esse cara aqui é massa, velho. É muito legal. Ó, esse não é uma boa do caralho, esse cara aqui, Marcelão. Tamo junto. Esse aqui é o Clubes do Brasil, direto de Ilhabela, depois da vibe com Cláudio Brito. A gente fica por aqui. Valeu, Ilhabela, show de bola, viu, velho? Você tá em casa, sua irmão? casa é maravilhosa. Valeu.